irei sempre insistir que não podemos destruir instituições que já estão prontas. Aquilo que já foi estabelecido, aquilo que já é algo constituído, não pode ser destruído em função de construirmos coisas novas. Devemos pensar em coisas novas, porém, toda a base para todas as coisas, para todas as circunstâncias éticas, morais, bíblicas, teológicas, tudo isso já está construído. O próprio apóstolo Paulo, certa feita, disse, olha, eu não vim ensinar para vocês um novo evangelho. Nós precisamos entender o que Salomão fala em Provérbios, ou em Eclesiastes, não em Provérbios, que não há nada novo debaixo do céu. Então, pensar nessa ideia da transrealidade, desse movimento que fala do transgênero, é algo que é importante para a nossa discussão, mas, sobretudo, nós precisamos compreender que são invencionices, que são novas realidades que querem trazer à tona quase que aquilo que é inexplicável. É praticamente, como dizia um capitão que eu trabalhei com ele, explicar o inexplicável. Que nós tenhamos sensatez, que nós tenhamos direcionamento de Deus em todas as coisas para prosseguirmos naquilo que é relevante para o reino de Deus e, sobretudo, para a humanidade. Meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e vamos estudar na aula de hoje, nesse terceiro trimestre de 2023, na lição dos adultos, a lição de número 8, do dia 20 de agosto de 2023. Como você pode ver aí na sua tela, o título da nossa lição é Transgênero. Que transrealidade é essa? É interessante até a forma como o escritor propôs isso aqui. Que transrealidade é essa? Que realidade tão diferente é essa que querem propor? Eu digo em todas as áreas, inclusive na área da pregação, eu digo que as pessoas estão querendo reinventar a roda. Reinventar a roda. A gente não precisa reinventar nada. Está tudo pronto, tudo que nós precisamos está pronto. Nós precisamos tão somente estar alicerçados. O apóstolo Paulo, eu disse agora há pouco e repito, ele disse que ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento da sociedade já está estabelecido, o fundamento de vida profissional, de todas as áreas. O que nós precisamos é edificar sobre estes fundamentos. O que essa transrealidade do transgênero tenta é mudar o fundamento. E é algo, eu digo que não é nem algo espiritual, é algo inteligente, Então vamos pensar algumas coisas nesse aspecto, nessa lição de hoje. Eu sempre digo que esses assuntos são assuntos que precisam ser tratados, precisam ser abordados com uma realidade bíblica, com uma realidade teológica, com uma palavra sincera, mas também com respeito àqueles que querem seguir esse caminho da transrealidade, né? Esse caminho dessa ideia do transgênero. Enfim, assim como nós os respeitamos, nós precisamos também ser respeitados, mas é um assunto que precisa ser realmente tratado. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em Gênesis capítulo 2, e o versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Existem algumas coisas que eu digo que devem ser vistas de forma simples. Aliás, o evangelho ele é profundo, mas é simples. A nossa vida também, ela é simples. É nós que complicamos as coisas. Eu lembro que quando a gente falava muito sobre as questões da teoria da evolução, hoje se trata muito pouco sobre isso, né? É uma abordagem que não é não ocupa tanto espaço hoje na mentalidade social, mas é claro que outras abordagens vieram, mas enfim, eu dizia que é preciso ter mais fé para crer na teoria da evolução do que na teoria da criação. A teoria da criação é simples. Há um Deus que criou todas as coisas, que deu ordem para todas as coisas, e essas coisas todas subsistem porque Deus sustenta. Pronto, gente, simples.
Simples assim, bíblico, lógico, sobretudo. E pelo mesmo caminho passa Gênesis 2:24, que é o texto que lemos aqui. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e em Gênesis 2:24 está escrito: deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Pronto. Aqueles que querem viver outra realidade além dessa, precisam entender que são escolhas que se fazem. Repito o que eu disse agora há pouco. A gente respeita essas escolhas, mas não se pode enfiar essas escolhas goela abaixo da sociedade, dizendo que agora esta é a realidade verdadeira. Não, não, não. Vamos devagar. Né? Quer escolher passar por esse caminho? Ok, ok. Mas nós precisamos compreender que há uma realidade que é um fundamento social e é um fundamento de um inconsciente coletivo. Eu nem vou dizer que era, mas é um fundamento do inconsciente coletivo desde a antiguidade. Não se pode inventar algo e simplesmente solapar aquilo que já foi estabelecido. Enfim, verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Se a gente pensar, a gente não tem tempo aqui nesse ambiente da aula para fazer isso, mas se a gente pensar até nas questões anatômicas, eu gosto sempre de dizer o seguinte: quando a gente tem lá parceiros homossexuais, uma menina com um menino, uma menina com uma menina, um menino com um menino, as pessoas falam assim: isso é um casal. Não, não, são parceiros. O casal tem que encasalar-se. E o encasalar-se está voltado para as questões da sexualidade, até anatomicamente falando. É claro que a gente precisa usar aqui uma linguagem bem técnica, né? Mas se as pessoas, se a gente fizer uma pesquisa sobre a questão da cavidade vaginal, a gente vai perceber que ela foi forjada por Deus justamente para fazer a conjunção carnal ali com o pênis, que é o que a nossa verdade prática está dizendo. O sexo heterossexual. É assim que funciona, biologicamente definido, conforme criado por Deus. Repito, quem quer optar por uma situação diferente disso, é uma opção. Eu tenho até o meu respeito pela dignidade humana, mas não dá para concordar. É uma questão lógica. É claro que esse tipo de fala vai ser definido pelo movimento LGBT+, como uma fala fundamentalista. Eu repito, se não for espiritual, é lógico, é algo lógico, anatômico, científico, é só entender isso e pronto. E a vida segue na maior normalidade possível. Palavra-chave, transgênero. Nós estamos tratando hoje sobre essa visão da transgeneridade, e a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e do versículo 18 ao versículo 25, que nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou em suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Este é o relato bíblico da criação. Deus criando o homem e criando a mulher, Deus unindo o homem, unindo a mulher, um homem para uma mulher. Um homem para uma mulher, não é um homem para duas mulheres, e nem dois homens para uma mulher. É um homem para uma mulher. Sobretudo, Deus disse a eles, lógico que os versículos posteriores a esse aqui, multiplicai, sede fecundos, enchei a terra. Então, é uma vida comum, simples, dentro de critérios daquilo que Deus estabeleceu, como diz o salmista, me parece no Salmo 148, que Deus criou todas as coisas e estabeleceu, deu-lhes uma ordem que não passará, ok? Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o nosso comentarista vai tratar sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. Então, o que eles ensinam? É isso que a gente vai tratar aqui. Primeiro, identidade de gênero. O nosso comentarista vai deixar claro para a gente aqui, ó, e é preciso atentar para todo esse texto que ele propõe para a gente aqui, que, deixa eu diminuir para projetar na sua tela aí por completo o que a gente precisa. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 70, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar o sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ok? Então, nós temos aqui a primeira fala do nosso escritor, que é uma realidade, o gênero identifica o sexo, o gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino, então, do gênero masculino e do gênero feminino. Versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, ou deixa eu confirmar aqui, no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis. Criou Deus, pois, o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pronto. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. O gênero define o sexo. Não existe, nós vamos ver na lição de hoje aqui, não existe essa neutralidade que se fala. Depois disso, as feministas vieram na década de 70 e começaram a promover essas mudanças de pensamento. E depois as ciências sociais. Perceba que não são as ciências fisiológicas, não é a medicina, são as ciências sociais que passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Isso aí é uma falácia. Como eu já falei aqui, eu fiz questão de anotar para não esquecer, como eu já disse, a própria composição hormonal estabelece esse fato. Então, é o seguinte, o menino pode tomar hormônios femininos para mudar várias coisas no seu corpo. Se fizer um teste hormonal nele, se fizer uma bateria de exames, a gente vai perceber que os hormônios que são dominantes são hormônios masculinos. Pronto, não tem jeito. A menina pode tomar hormônios masculinos para desenvolver massa muscular, para mudar a voz, não sei o quê, para mudar as características. Vai mudar algumas características. Vai crescer alguns pelos pela ingestão de testosterona, enfim. Mas quando fizer uma bateria de exames nela, os hormônios dominantes vão indicar que ela é menina. Isso não se muda. Não tem jeito de negociar isso. E não sou eu que estou falando, isso é científico. Então nós precisamos entender que a opção sexual é de livre escolha. Mesmo que não concordemos, devemos respeitar.
Todavia, não se pode mudar aquilo que é imutável. Eu fiz questão de escrever para não esquecer. Não se pode mudar aquilo que é imutável. É o que eu falei, é tentar explicar o inexplicável. Segundo parágrafo do primeiro ponto, cisgênero e transgênero. Aí a gente tem agora que aprender esse monte de nomenclatura. Eu falo que eu não consigo guardar isso tudo na minha cabeça, é muita coisa. Ó, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de seu nascimento. Ou seja, a pessoa é fêmea, nascida com genitália feminina, a menina se sente menina, nasceu no corpo de menino e se sente menina. Ok? E tem transgênero. Transgênero ou disfonia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento. É o menino que nasceu menino, com órgãos sexuais de menino, sexo masculino, com hormônios, mas na cabeça dele eu não me sinto menino, eu me sinto menina. Eu aprendi estudando comportamento humano, eu já disse aqui nas aulas anteriores, eu sou psicanalista, eu aprendi que a gente, nem tudo aquilo que a gente sente é realidade. Na verdade, muita coisa que a gente sente não é realidade. E nós vamos ver algumas coisas voltadas para isso, com uma base científica aqui na lição de hoje. Então, esse segundo parágrafo é só essa definição do cisgênero e transgênero. Cisgênero, quem nasce e se sente no corpo que nasce. Transgênero, aquele que não se sente no corpo que nasce. Como que a gente resolve isso? A gente vai ver já já. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil.
ponto: transgênero e sexualidade. Então, nós precisamos entender que, como disse o nosso comentarista, ó, para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber. Aí nós temos algumas definições. Nós temos o heterossexual, que é aquele que sente atração pelo sexo oposto, o homossexual, que é aquele que sente atração pelo mesmo sexo, o bissexual. São definições das ciências sociais hoje. É quando a pessoa sente atração por ambos os sexos. O assexual, quando não existe atração por gênero nenhum. E aí nós temos também, deixa eu mudar, para ver se dá para pôr essa cor aqui, o pansexual. O que é o pansexual? Quando a atração não depende de gênero. O pansexual é quando a atração não depende de gênero. Eu confesso para vocês que isso aqui costuma dar um nó na minha cabeça, entendeu? Como eu disse, eu acho que não é por falta de intelectualidade, não é por falta de esforço, mas assim, a gente que vem de outra geração, né? Ainda tem mais aqui que eu vou mostrar. A gente que vem de outra geração, é muita coisa para a gente guardar. Gente, é tão simples a gente pensar em homossexual e heterossexual. Pronto. Aí tem o bissexual, o assexual, o pansexual e tem aqui ainda, os não binários. O que são os não binários? As pessoas não... essa é a mais nova nomenclatura, né? Não binários. São as pessoas que não se encaixam em nenhum gênero. E então, deste modo, nessa ideologia, não há conexão entre sexo biológico e gênero. Uma pessoa se identifica com o gênero, transita livremente em todo tipo de relação sexual. Então, na verdade, assim, virou a bagunça toda, né? Eu ia usar uma expressão que a gente usa em Minas Gerais lá, mas às vezes pode ser mal interpretada, então não vou nem usar. Uma coisa é, o que vemos é uma tentativa de legalização de uma liberdade louca, onde se faz o que se quer de forma legalizada. É como se as pessoas dissessem assim, ó, agora a gente quer viver assim. Beleza, gente, então viva. É uma escolha sua. Não, mas a gente quer que as pessoas aceitem que essa é a nova realidade que existe. Não, gente. Isso não é uma nova realidade, não. Isso é uma realidade que está se vivendo, que muitos estão vivendo, uma realidade que se criou, mas não é uma nova realidade social, não é uma nova realidade que é imposta. Não, é uma escolha que é feita. Aí a gente... Repito o que eu venho dizendo e vou dizer algumas outras vezes durante a aula de hoje, não é uma análise que eu estou fazendo aqui, não é simplesmente uma análise espiritual, é uma análise lógica daquilo que é inexplicável. Segundo ponto, reafirmando a visão bíblica de gênero. Vamos lá, para a visão bíblica, que não é só uma visão espiritual, é também uma visão lógica. Primeiro parágrafo, aí na sua tela, ó, a Constituição biológica. A Constituição biológica. Nosso comentarista o nosso escritor vai falar um pouco aqui sobre a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, mas enfim. Veja só aí na sua tela. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Qual é esse gênero? Homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Perceba aqui o que eu disse agora há pouco. Ó. Características orgânicas do corpo e, automaticamente, os órgãos genitais. As coisas devem funcionar numa ordem lógica. Não tem como a gente fugir disso. Olha, por mais que não gostemos, algumas coisas da vida não está em nosso poder
de escolha. Ah, mas eu não escolhi nascer homem, ou eu não escolhi nascer mulher. Ok, eu entendo isso. Ah, eu não escolhi o meu nome. Hoje é fácil mudar o nome, mas tem coisas que não tem como mudar. Nós precisamos escolher, nós precisamos entender que tem coisas na vida que nós não escolhemos. Ah, mas eu não me sinto homem, não me sinto mulher, e eu queria mudar isso. Não tem como mudar. Nós precisamos fazer um ajustamento disso. Aí nós temos terapia, temos diversas situações. Porque, como eu disse, não é só uma mudança, não adianta. Tem como mudar por completo? Tem como? Não tem. Ah, mas hoje é possível tirar o pênis e construir uma vagina. É possível fazer isso? É possível. É claro que não é uma vagina mesmo, como ocorre lá na gestação, mas ok, é possível fazer isso? Mas vamos pensar então que, ok, construiu ali um órgão sexual feminino, onde tinha um órgão sexual masculino. Mas conseguiu mudar características hormonais? A gente sabe que essas características hormonais influenciam a nossa vida inteira. Então, é algo imutável. O que Deus criou nesse aspecto é imutável. Não tem como pensar de forma lógica diferente. Segundo parágrafo do segundo ponto, a Constituição moral. A Constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança moral de Deus. A moral, que vem de mores, ela aponta para aquilo que é algo que já existe, aquilo que é algo instituído. A moral, essa moral da consciência humana aqui, que está ligada à imagem e semelhança de Deus, é um aspecto da revelação de Deus para a humanidade. Nós já nascemos com isso. Nós já nascemos porque Deus nos criou assim. E como eu disse, aquilo que Deus faz é imutável. Nós já nascemos com o princípio de moralidade. Eu fiz questão de notar outra coisa. A consciência humana é um princípio divino na humanidade caída. Mesmo na humanidade caída, nós temos um princípio divino que é a consciência humana. Então, o que nós precisamos fazer é realmente nos render à vontade de Deus, ao projeto de Deus para a nossa vida, ao propósito de Deus para a nossa existência, e seguir o caminho que é o caminho de bênção para a vida de cada um de nós. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a constituição da sexualidade. O nosso escritor diz que, ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sabe como eu chamo isso aqui? Eu vou escrever aqui, ó, para você ler na sua tela e até por cima do texto. Eu chamo isso aqui de coerência. Coerência. Deus é coerente. Deus é coerente. Deus tem coerência em todas as coisas. Deus não ia criar o ser humano macho com uma mentalidade feminina e nem criar um ser humano fêmea com uma mentalidade masculina. Deus tem coerência em todas as coisas. E aí o nosso escritor nos diz que no plano divino, deste modo, no plano divino, o sexo, o gênero, a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Pronto, não tem como mudar isso. Em sua perfeição, Deus criou cada coisa no seu lugar, perfeita e de forma satisfatória. Perfeita e de forma satisfatória. Eu tinha, inclusive, anotado aqui para falar sobre o que é um casal, mas eu já falei. O que é um casal? É aquele que tem a possibilidade de se encasalar. E o encasalar está voltado para as questões sexuais e até mesmo de forma anatômica, ok? Terceiro e último ponto da nossa lição. Efeitos da ideologia de gênero. Quais são os efeitos
que a ideologia de gênero tem provocado na nossa sociedade. Primeiro, depreciação da heterossexualidade. O que é depreciar? É destruir, deixar de dar importância e relevância. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Eu acho engraçado isso aqui, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então, nós que defendemos a heterossexualidade, somos acusados de sermos opressores. É o que está aqui, É um termo, é um sistema opressor e normatizador. Nós somos acusados de fazermos parte de um sistema opressor e normatizador. É uma inversão de valores total, geral, que está acontecendo hoje, não é? Aquilo que é o comum, quem defende aquilo que é correto é que está errado agora. Quem defende aquilo que é certo é o que está errado, aquilo que é lógico. Não é? Mas isso não é certo para mim. Ok, não é a sua realidade, mas é o que é lógico. Segundo parágrafo do terceiro ponto, construção de narrativas. A partir de 2017, a associação, ou em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, ela publicou algumas coisas interessantes. Primeiro, ela diz que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos. Conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, que é a mente com o sexo anatômico, que é o corpo, e não fazendo intervenções. Isso aqui eles têm que ouvir, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Como que se resolve os conflitos? Com o alinhamento. Aí é o que eu disse, com terapias, com tratamento e pronto. Outra coisa que a Sociedade de Pediatria disse. Vamos lá. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. Isso aqui quem está dizendo é uma organização científica, tá bom? Isso aqui não é pastor que está falando, não, gente. Isso aqui é uma organização científica. Outra coisa, em terceiro lugar, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Não tem base na ciência rigorosa. Então, isso é uma crença ideológica. É uma crença ideológica, tá ok? Pesquise, procure isso aí, que você vai encontrar. Isso aqui não é fala de pastor, isso é fala de um órgão científico. Terceiro e último ponto. O que esta ideologia do transgênero também tem tentado? Implantar uma linguagem neutra. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Machista e elitista. Então, sobrou agora até para a gramática normativa. Ou seja, na verdade, o que eu penso, de forma bem lógica e com todo respeito, a tentativa de implantar aquilo que não é a realidade é tão intensa que ele sai dando pancada para todo lado, para todo lado. Até a gramática agora é normativa, é machista e é elitista. Aí tem que mudar a gramática, tem que criar uma linguagem neutra. Não é todos, mas pode falar, não é todas, é todes. Não, por favor, né? Por favor. A gente fica vendo essas coisas e é algo que chega assim, chega à margem do ridículo. É feio,
ridículo tentar implantar algo tão esquisito, tão sem explicação, tão ilógico, na verdade, tão sem comprovação científica. Então, vamos passar para o caminho da normalidade. A norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Então, é uma desconstrução. Eles tentam uma desconstrução em todas as áreas. E é algo inimaginável. Não sabemos como parar tantas aberrações. Como eu disse e repito, às vezes eu fico olhando para isso e falo, gente, onde a gente vai parar? Não é possível. Não é possível que eu estou ouvindo isso. Não é possível que é assim. É ridículo. Ridículo, fora de ilógico e realmente desafia a inteligência humana. Nós precisamos entender que, repito, para fechar a nossa aula, se não for espiritual, é inteligente, é racional, é lógico. Repito, aqueles que querem fazer opções por um caminho ilógico, aqueles que querem fazer opções de acordo com seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, estamos num país democrático, ainda, né? Ainda. Estamos num país democrático, estamos num país onde a pessoa, depois, após atingir a maioridade, ela pode fazer o que quiser, desde que não infrinja o direito do outro. O que estão fazendo é tentando cercear o nosso direito de expressão, cercear a nossa livre expressão da nossa fé, para implantar um sistema que não tem solidez científica, não tem solidez bíblica, não tem solidez doutrinária, não tem solidez social, não tem. Não é? Então, são diversas coisas que precisam ser pensadas. Se as relações sexuais se tornarem, ao longo dos anos, somente relações homossexuais, nós vamos, inclusive, interferir na perpetuação da raça humana. Ah, não, mas aí a gente consegue resolver isso, porque nós conseguimos fazer uma fertilização in vitro e colocar no útero da mulher, mesmo que ela tenha uma opção homossexual, mas ela ainda tem útero. Ok, então nós estamos falando que, para que haja uma perpetuação da sociedade, só é possível se nós respeitarmos essas características hormonais, humanas, que Deus colocou. E vamos chegar naquilo que nós tratamos aqui, que para Deus, naquilo que Deus criou, as características de gênero, de sexualidade e as características físicas, né, de órgãos genitais, estão todas alinhadas. Que haja esse alinhamento, que a gente consiga realmente mudar alguma mentalidade aí, e nós precisamos orar para que as nossas autoridades entendam que estão trilhando um caminho perigoso e totalmente distante de uma realidade lógica. Deus te abençoe e até a nossa aula da semana que vem. Um grande abraço em nome de Jesus.